de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vou ler mais uma vez. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Meu irmão, minha irmã, saiba que o Senhor também é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Ele está contigo e Ele tem poder para mudar qualquer história, Ele tem poder para te abençoar, Ele tem poder para salvar, para livrar, Ele tem poder para operar maravilhas, e Ele está disposto a operar na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Declare comigo: o Senhor é comigo. Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender, amém? Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem, amados, Deus na sua palavra sempre deixou muito claro que para que o seu povo vivesse uma vida abençoada, tinha que ouvir e obedecer a sua palavra. Inclusive, em Deuteronômio, no capítulo 28, e aliás, no livro de Deuteronômio inteiro, o Senhor repete isso diversas vezes: coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Mas em Deuteronômio 28, ele vai dizer: olha, se vocês me ouvirem e me obedecerem, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Uma lista de bênçãos. Em seguida, Deus diz: mas se não ouvirem e não obedecer, todas essas maldições virão e alcançarão a vida de vocês. Deus deixa muito claro, a escolha é nossa. Muito bem, no tempo de Moisés, Deus tira o povo do Egito, Deus os livra da escravidão, os conduz à terra, uma terra prometida. Chega a determinado momento que Moisés morre, Deus o recolhe. Deus então levanta um novo líder, Josué. Deus vai dar muitas vitórias ao seu povo, 31 batalhas, 31 vitórias. Muito bem, mas começa o livro de Juízes nos informando, Juízes capítulo 2, que morreu Josué e aquela geração, e a próxima geração que se levantou, Juízes 2, versículo 10, não conhecia ao Senhor, não conhecia Deus. Este conhecimento não era falta de informação, porque informação eles tinham. Eles sabiam quem era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles sabiam quem era o Deus de Moisés, que abriu o mar, que fez água jorrar de rocha, maná chover do céu. Eles sabiam de tudo isso. Eles não tinham intimidade com Deus. Porque a coisa é você ter informação sobre alguém. Por exemplo, eu acredito que todo mundo aqui sabe o nome do presidente da República, não é? Não precisa de muito conhecimento para saber o nome dele, saber que ele é um militar aposentado, para ter algumas informações. Outra coisa é você conviver com alguém. A respeito do presidente, eu tenho informações, você pode colocar na internet. É diferente, por exemplo, do conhecimento que eu tenho a respeito da minha esposa. Porque eu estou com ela, está comigo, dormimos juntos, acordamos juntos, eu sei a roupa que ela gosta de usar, o que ela gosta de comer, os lugares que gosta de ir, o que gosta de fazer. Eu conheço detalhes, porque eu convivo
Deus quer que o conheçamos, não somente de ouvir falar, porque alguém falou, ou inclusive porque se limita ao conhecimento bíblico. É importante conhecer aqui, importantíssimo, mas Deus quer que o conheçamos intimamente, face a face, e no que depender dele, ele está à nossa disposição. Agora é nós que temos que querer, é nós que temos que buscá-lo. Muito bem, a geração que se levanta depois de Josué não conheceu a Deus, caiu na idolatria e as consequências vieram. Juízes capítulo 6, versículo 1, está escrito assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Olha o que vai acontecer. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Olha só, tudo isso está acontecendo como consequência das ações do próprio povo. Deus havia dito lá em Deuteronômio 28, quando obedece e anda na palavra dele, ele guarda, ele livra, ele protege, ele blinda, o povo dele prevalece sobre os inimigos. Todavia, quando não ouve e não obedece, os inimigos prevalecem, e aqui a situação era trágica. O povo estava passando fome, não ficava alimento. Eles aravam a terra, eles semeavam, mas na hora da colheita, os midianitas vinham e colhiam, os amalequitas vinham e colhiam, eles cuidavam dos rebanhos, do gado, das ovelhas, dos bodes, mas depois os midianitas vinham e levavam tudo. Eles não tinham o que comer, moravam muito mal, se escondiam em cavernas, era uma vergonha, era uma humilhação. Eles estavam vivendo uma vida angustiante. Tudo isso, repito, consequência das escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Deus, nos garante o livre-arbítrio. Deus espera que vivamos uma vida abençoada, e Ele tem essa vida para nos dar, não isenta de lutas, vida vitoriosa, vida abençoada na presença dEle, mas depende das escolhas que faremos. Por exemplo, não precisa ser um economista formado para saber que se eu ganho X e eu gasto o mesmo X, eu vou ver com a corda no pescoço. Agora, se eu ganho X e gasto mais, eu não sei administrar o que eu recebo, e esse X pode ser quanto for. Prova disso, 70% da população brasileira está com o nome sujo, não sabe administrar. Se uma pessoa não sabe administrar 1.000, se ela ganhar 10, ela ganha 1.000 e gasta 1.500, se ela ganhar 10.000, ela gasta 15. O povo está endividado, então é necessário saber gerenciar o dinheiro que recebe, porque uma dívida é um problema sério, sim ou não? Tira o sono, traz angústia no coração, é verdade ou não é? Tem alguém cobrando, seja banco, seja o cartão, o cheque, o agiota, não é? Traz angústia, então saiba administrar, trabalhe com aquilo que você tem, não é? Saiba poupar, e a Bíblia fala muito disso. Por exemplo, Romanos 13:8, o texto é claro em dizer: a ninguém devais nada, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A Bíblia fala muito disso. Um outro exemplo, eu não preciso ser um nutricionista, não preciso ser um endocrinologista, um médico para saber que se uma pessoa come muito doce, muita gordura, não come bem, ela é muito provável que vai desenvolver diabetes, colesterol, triglicérides, sim ou não? Se só come coisa que engorda, não come coisa saudável,
é a tendência, não é? Não precisa ser um psicólogo, um doutor em terapia relacional para saber que num relacionamento marido e mulher, um relacionamento interpessoal, é necessário ter paciência, é necessário ter respeito, é necessário ter afeto e demonstrar isso com palavras, porque senão esse relacionamento vai se desgastar, seja ele de nível de namoro, de noivado, de casamento, de amizade. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas estão estressadas, não tem mais paciência para tratar nada com o outro. Em rede social então nem se fala, não é? Uma pessoa diz a outra não concorda, já ataca diretamente. Não tem o respeito pela opinião ou o diálogo. As pessoas estão vivendo assim, os relacionamentos estão sendo atacados dessa maneira. Mas muito bem, voltando aqui no texto, a situação era trágica. O povo aqui estava passando necessidade, passando aperto, a dificuldade era grande. O texto diz no versículo 6 que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Mas então, diz o texto, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Será que precisava passar por toda essa situação? Será que precisava passar por tudo isso? Não é? Escolha deles, mas eles lembraram, e graças a Deus que lembraram. Temos um Deus no céu que é poderoso, temos um Deus no céu que é Deus de misericórdia, e é um Deus que vai agir em nosso favor, e Ele tem poder para transformar a nossa situação. Então eles clamam, Deus envia lá um profeta e diz, olha, a situação é simples, Deus tirou vocês do Egito, colocou vocês aqui, vocês esqueceram dele, por isso que tudo isso está acontecendo. Versículos de número 8 e 9. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, e não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Não é? A semeadura é facultativa, semeia o que quiser, a colheita é obrigatória, só colhe aquilo que plantar. Plantaram desobediência, infidelidade, estão colhendo sofrimento e angústia. Mas faz parte da essência do nosso Deus, a misericórdia. Deus então, diz o versículo 11, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. E aqui pelo texto, como diz os versículos adiante, era noite. Malhava trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, minha gente. Lagar é lugar de pisar uvas. O trigo se malha num campo aberto. Você está vendo ali no adesivo aqui da igreja, aquele trigo, não é? Junta o molho de trigo. Você sabe que hoje tudo isso é industrializado, o processo é muito rápido. A colheitadeira passa na lavoura, já separa até os grãos. Já vai tudo separadinho para depois triturar, para virar o que a gente já compra hoje pronto no supermercado, a farinha de trigo. Mas nesse tempo aqui, há aproximadamente 3.000 anos atrás, não tinha uma colheitadeira industrial, não é? Nesse tempo juntava os feixes de trigo, num campo aberto batia na pedra, depois recolhia as sementes, ralava para ter a farinha, para fazer o pão, para fazer o bolo, não é? Só que ele não está numa eira no campo aberto, ele está num lagar, num lugar fechado onde pisa uvas, porque ele quer salvar alguma coisa para ele e para a família dele, porque se fosse num campo aberto, os midianitas viriam, os amalequitas viriam, o inimigo viria e iria levar tudo, e o inimigo era cruel, o inimigo agia sem misericórdia, o inimigo era implacável. E é então que o Senhor aparece, versículo 12, onde começamos a mensagem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso.
O Senhor é contigo. Levante a mão e declare: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Tenha essa certeza, meu irmão, porque quando eu tenho essa convicção, a presença de Deus traz paz, a presença de Deus traz refrigério à alma. Quando eu tenho essa convicção, o salmista tendo, ele disse no Salmo 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tenha essa certeza, Deus está com você, Deus não desistiu de você, Deus está contigo. Nós vivemos em dias em que os problemas psicológicos, doenças da alma estão assolando a humanidade. Você sabe que estamos no mês de setembro, hoje é 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Tem muita gente se matando, tem muita gente tirando a própria vida. O inimigo tem trabalhado dizendo: você está sozinho, você está desamparado, você não vale nada, ninguém te valoriza. Acaba com esse sofrimento, dê cabo da sua própria vida, é um favor que você faz aos outros. E tem gente dando ouvidos ao inimigo, tem gente dando ouvidos ao diabo. Meu irmão, dê ouvidos ao Senhor, o Senhor é contigo, e o Senhor vê em você um varão valoroso, uma varoa valorosa, um guerreiro valente, uma guerreira valente. Talvez você olhe para você e pense: eu não consigo ver essa força, eu não consigo ver essa coragem, mas o Senhor é contigo. Ele enviou o único filho para morrer por você, para deixar bem claro: você é valioso, você é valiosa, você é precioso para mim. Diga para a pessoa que está próximo de você: você é a menina dos olhos do Senhor, você é precioso, você é preciosa para o Todo-Poderoso. Mas muitas vezes nós agimos como Gideão vai agir. Olha a resposta, ele está ouvindo isso do Todo-Poderoso, do anjo do Senhor, mas olha a resposta. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ele não tem certeza de nada, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Quantas vezes não fazemos a mesma pergunta, hein? Quantas vezes não fazemos essa mesma pergunta como Gideão? Cadê Deus que está deixando eu passar por isso? Cadê Deus que não me livrou? Cadê Deus que não me abençoou? Eu lembro que eu fiz essa mesma pergunta há aproximadamente 14 anos atrás, quando aconteceu um acidente comigo e com a minha esposa. Ela perdeu a perna direita, um acidente gravíssimo, fomos atropelados, e aqueles dias foram difíceis, e eu me fiz essa pergunta diversas vezes: onde é que o Senhor está? Nós estamos na igreja, nós fazemos a obra, nós te servimos, por que tudo isso está acontecendo? E lá naquele tempo eu não entendia, mas depois eu entendi. Deus estava trabalhando para eu conhecer mais e mais, Deus estava trabalhando para eu ter uma fé sólida, Deus estava trabalhando para, através daquilo, se tornar um testemunho, para eu e ela contarmos e o nome do Senhor ser glorificado, e vidas serem salvas, e pessoas serem abençoadas através do Senhor. Ele não nos desamparou em nenhum momento, Ele estava cuidando de nós, e querido, querida, Deus está cuidando de você. Ele não nos isenta das lutas, Ele permite vir a luta, a dificuldade, a tribulação, para Ele nos fortalecer, para a nossa fé estar firme, para Ele estar conosco e nos abençoar, porque é na hora da angústia que nós oramos mais, que nós buscamos mais, que nós perseveramos mais, que nós contemplamos a face do Todo-Poderoso. O Senhor é contigo, tenha certeza disso, e se essa luta sobreveio, a vitória vai chegar, porque Ele tem poder para mudar essa história. Ele diz mais: e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O pensamento de Gideão é o pensamento dessa geração. Nós vivemos num tempo, minha gente, que depressão é uma questão de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde diz que depressão é a doença mais incapacitante do mundo nos nossos dias. Está espalhada mundo afora. Com essa pandemia, então, foi potencializado muito mais. Vivemos em dias que muita gente não tem força para orar, para se levantar, para sair de casa, não tem força para nada.
Está literalmente pensando o mesmo que Gideão. Deus até existe, Ele operou no passado, mas hoje eu estou desamparado, mas hoje eu estou sozinho. Querido, querida, você não está desamparado, você não está sozinho. O mesmo Deus que operou no passado, Ele tem poder para operar hoje, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Céus e terra passarão, mas a palavra dEle não vai passar. Ele quer transformar a tua realidade, Ele quer mudar essa história, Ele quer te abençoar. O Senhor ouve então, e o Senhor olha para ele, versículo 14, Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vá nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Todavia a alma dele estava abatida, entristecida, angustiada, a estima estava debaixo da sola do pé. Não tinha mais estima nenhuma. Olha a resposta dele mais uma vez, versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele já está dizendo logo, isso não tem jeito. Aquilo que o Senhor está falando é impossível. Eu sou o tadinho, o vitimismo, eu sou o pequeno, eu sou o pobre, eu sou o miserável, eu sou o enjeitado, eu sou o nada, eu sou o zero à esquerda. É isso que ele está dizendo. Só que, ainda que ele pensasse isso dele, Deus não pensava isso dele. Meu irmão, Deus nos chamou e nos escolheu, e Deus não nos chamou nem nos escolheu para sermos um nada. Deus nos chamou e nos escolheu para mudar a nossa história, abençoar a nossa vida, e através de nós o nome dele ser glorificado. De fato, não era através da força dele, da capacidade, da inteligência, é porque Deus era com ele. Não é através da tua capacidade, da tua força, mas é porque Deus vai ser com você, que ele vai à tua frente e ele vai mudar essa história. Versículo 16, o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Querido, querida, o que está diante de você é um monte de inimigo, é luta, é problema, adversidade. Deus vai adiante de você, Deus vai ser contigo, Deus vai te dar a vitória, creia nisso. Muito pouco nós conseguimos de nós mesmos. O Senhor Jesus deixa claro: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele. Quando ele ouve essa palavra, Deus está tratando aqui dentro, ó. Deus está dizendo: você é valoroso, você é um guerreiro, você tem força, eu vou ser com você, eu vou operar na tua vida. Note que ele está ouvindo isso da boca do Senhor Jesus. Pastor, e como é que o senhor sabe que é Jesus? No versículo 11, anjo do Senhor, está escrito com letra maiúscula na tua Bíblia? Está escrito, olha aí. Anjo do Senhor no Antigo Testamento com letra maiúscula quer dizer uma teofania. É quando o próprio Deus assume a forma humana, que não é um anjo normal, não é o Gabriel, o mensageiro, não é o Miguel, o arcanjo, não, é o Senhor Jesus. Ele está ouvindo da boca do Senhor. Então, quando ele ouve essas palavras, ele diz: aguarda aí um minutinho que eu vou ali pegar um negócio, aguarda aí, eu já venho. Aí ele corre em casa, ele prepara um cabrito, ele prepara bolos e ele apresenta em oferta ao Senhor. Note que mesmo ele dizendo que é pobre, que é o coitadinho, ele ouvindo que é o Senhor falando, ele vai lá e prepara e traz, e o Senhor diz: coloca aí na pedra, e ele coloca a carne, ele derrama o caldo, ele coloca os bolos, o Senhor toca a ponta do cajado e fogo sobe e consome tudo. Quando ele vê aquilo, ele compreende: é de fato o Senhor, é Deus, eu estou vendo o Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui o versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Yahvé, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. O Senhor estava tratando o coração dele, e o Senhor agora vai tirar angústia, ansiedade, o Senhor vai tratar tudo isso, o Senhor vai trazer paz ao coração dele. Agora ele vai ter a certeza: Deus está comigo. E meu irmão, Deus tem essa paz para você, a paz que excede a todo entendimento, a paz que é só ele que tem para lhe dar. Ele é o príncipe da paz. Deixa essa paz fazer o teu coração repousar. Note que a saudação é: paz seja contigo. Se você ler o Evangelho, depois que o Senhor Jesus ressuscita e vai aos discípulos no cenáculo, a saudação é a mesma: paz seja convosco. Olha só,
Diz o texto ainda, vamos ler, versículo 24: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. Ele recebeu a paz que excede a todo entendimento. Note o trabalhar de Deus. Deus está dizendo para ele: você é valioso, você é valente, você é corajoso, eu vou ser com você. Deu paz ao coração dele, e Deus agora vai começar a trabalhar na fé dele. Ele não tinha fé nenhuma, zero fé, mas Deus vai encher o coração dele de fé. Deus vai mandar ele fazer algo agora para despertar fé. Deus diz para ele: você vai fazer o seguinte, vai lá no altar que o teu pai construiu a Baal lá no monte, você vai derrubar o altar, você vai cortar todas as árvores do bosque, você vai fazer um novo altar para o Senhor teu Deus, você vai pegar aquela lenha e vai sacrificar o segundo boi do teu pai. Vai lá. E o Gideão ouve toda essa instrução e vai. Versículo 27: Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. O problema de muita gente hoje, amados, é que ouve Deus falar o que é para fazer e não faz. Deus diz: ora, e a pessoa não ora. Deus diz: vem à igreja, a pessoa não vem. Deus diz: abre um propósito de jejum, a pessoa não abre. Deus diz: faz uma campanha e busca, mas não faz. Querido, nós temos que fazer conforme a palavra do Senhor. Ele foi lá e fez. Ele foi lá, derrubou o altar, ele cortou o bosque, ele fez um novo altar ao Senhor, ele sacrificou o segundo boi. Fez isso à noite. No dia seguinte, os servos de Baal foram lá e nada de altar de Baal. Foram perguntar: quem fez isso? Quem fez isso? Investigaram e descobriram: foi o Gideão. Foram na casa do pai dele, Joás. Chegaram lá e disseram: tira o teu filho para fora, nós vamos matá-lo. E vão matar por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal. Ele cortou as árvores, ele quebrou o altar, ele acabou com tudo. E o pai de Gideão vai dizer: se Baal fosse Deus, então ele tinha se defendido. Se ele fosse Deus de verdade, ele não teria deixado que isso acontecesse. E o pai de Joás diz: vocês não vão entrar aqui e não vão matar o Gideão coisa nenhuma. Em seguida, após isso, versículo de número 34, Deus tinha uma grande obra para fazer em Gideão e através dele. Declare comigo: Deus tem, com fé, Deus tem uma grande obra para fazer na minha vida e através da minha vida. Mas para essa grande obra, sem o Senhor não conseguimos. O Senhor já trabalhou no coração dele, o Senhor já despertou a fé dele, e diz o versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Senhor tinha uma grande obra, e para executar essa grande obra, ele tem que estar revestido pelo poder de Deus. E meu irmão, o Espírito Santo vai te revestir, o Espírito Santo vai te revestir, porque Deus tem uma grande obra na tua vida, e através de você. E revestir como, pastor? Com roupas? Não, o Senhor tem uma armadura espiritual para te entregar, para colocar sobre a tua vida. Tome posse do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias calçadas aos pés, do escudo da fé, da espada que é a palavra. Deus tem armas poderosas para te dar hoje, para você guerrear e ter vitória. Quando o Espírito Santo revestiu a Gideão, meu irmão, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo tem autoridade de Deus. Diz o versículo 34 que ele tocou a buzina, tocou o chofar, e os abiasritas se ajuntaram a ele. Ele não precisou dizer: agora eu estou cheio do Espírito Santo. Ele não precisou dizer: eu estou cheio do poder de Deus. Ele tocou a trombeta, ele tocou o chofar, ele fez a convocação de guerra. Quando ele convocou, o próprio Deus mostrou: Gideão está cheio do Espírito Santo, Gideão está cheio do poder de Deus. Deus quer fazer uma obra nele e através dele, eu vou me juntar a ele. Ele estava revestido de autoridade. Deus tem autoridade para te dar, meu irmão. Você tem que estar revestido do poder dele. Se ajuntaram, se reuniram. Deus estava começando a mudar aquele cenário. Ele vai convocar não só os do seu povo, não só os da tribo de Manassés, ele manda chamar os de Asser, ele manda chamar a tribo de Zebulon, ele manda chamar os de Naphtali, e junta uma grande multidão, 32 mil homens. E aí Deus vai dizer para ele o seguinte, note que o Espírito Santo já colocou liderança sobre ele, já deu autoridade sobre ele. Capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo,
para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. 22.000 eram covardes, 22.000 eram medrosos. Querido, Deus não gosta de covarde nem de medroso. Você pode ser pequeno, o nosso Deus é grande. Você pode ser fraco, o nosso Deus é forte. Ele vai te fortalecer. O que não podemos é ser covardes. O que não podemos é ser medrosos. O covarde e o medroso não vai para a guerra. Deus deixou claro, Deuteronômio 20, anote aí, depois você lê, tem um capítulo inteiro, as leis da guerra, e Deus deixa claro, quando você for para uma peleja, pode estar um inimigo maior, pode estar em número maior, pode ser mais forte, pode ser mais poderoso, mas não tenha medo, Deus vai estar com você. Agora diga a todos os covardes e medrosos que voltem, vão embora. Creia, o Senhor está contigo, Ele vai pelejar, Ele vai te dar vitória. É o que diz lá na lei da guerra, Deuteronômio 20. Deus então manda os covardes e medrosos ir embora, e a maioria foi. Querido, querida, seja corajoso, seja corajosa. Você pode estar diante de um grande inimigo, mas maior é o Senhor que vai à tua frente, que te dá vitória. Tenha certeza, tenha convicção disso. Muito bem, ficaram 10.000. E Deus vai dizer: Gideão, ainda é muita gente, os 10.000. Se eu der a vitória com os 10.000, vocês não vão me glorificar, vão achar que foi a força do braço, a inteligência, a capacidade. Vamos fazer um teste. Leve esses 10.000 homens para a fonte, para as águas, manda beberem água, e você vai examinar. Fica de olho a maneira como eles vão beber a água, se vão com a boca na água como um cachorro, ou se vão trazer a água na boca. Uma pessoa que vai com a boca na água, não é como um cachorro, ela está só focada na água, ela está distraída, ao passo que aquele que traz a água na boca, ele está em vigilância. Meu irmão, nós estamos numa batalha espiritual, e o nosso inimigo trabalha com cilada, o nosso inimigo trabalha com astúcia, o nosso inimigo, quando vê uma brechinha desse tamanho, ele joga o laço para te derrubar, e a palavra deixa claro que nós temos que vigiar em todo o tempo, nós temos que vigiar para não entrar em tentação, nós temos que estar alertas o tempo todo nessa batalha espiritual. É então que dos 10.000, 300 são separados. E o Senhor diz: Gideão, com esses 300 eu vou te dar a vitória. Com esses 300 a vitória é certa. E o Senhor garante a ele: eu entrego o arraial dos midianitas na tua mão. Deus deu a vitória. Só que a vitória precisava materialmente ser conquistada. Deus vai então dar uma estratégia para ele. Deus diz: Gideão, vai lá no acampamento do inimigo e escuta o que eles vão dizer. E o Gideão foi. E o acampamento inimigo era gigantesco. Juízes 7, versículo 12. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Olha só, o texto deixa claro a quantidade, o contingente de soldados inimigos, vastíssimo, como gafanhotos. Se os camelos eram inumeráveis, imagina as pessoas, era multidão gigante. Humanamente falando, 300 contra essa multidão toda, era um esquadrão suicida, ia morrer. Só que Gideão tinha uma certeza: o Senhor é comigo. Meu irmão, você pode estar diante de um grande problema, e você pode achar que esse problema é insolúvel, que esse problema não tem jeito, mas saiba que o Senhor é contigo, o Senhor tem a vitória preparada, acredite. Como Deus vai fazer, pastor? Não sei como, eu sei que Ele vai fazer. Deus vai dizer através do inimigo a estratégia de Gideão. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. O próprio inimigo
vai confirmar aquilo que Deus já havia dito. O próprio inimigo vai dar a Gideão a estratégia da vitória. Quando Gideão ouve tudo isso, ele tem certeza: Deus já me deu a vitória, Deus está comigo. Ele ouve o inimigo falando e ele, na hora, o Espírito Santo ilumina o entendimento dele. A estratégia que você vai usar é essa. Quando ele ouve um pão de cevada, um pão rodando, um pão descendo de cima para baixo, chegando e ferindo, ele compreendeu a estratégia. Ele volta, ele chama os 300 homens e ele vai dizer aos homens: minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos nos dividir em 3 pelotões, nós vamos rodear o acampamento. Eles estavam num vale, um vale era reto, era baixo, em volta de montanhas. E ele disse: vamos dividir em 3 pelotões, vamos rodear, e cada um vai levar alguns itens. Leva um cântaro, um vaso de barro, leva uma tocha e leva uma trombeta. Quando todos estivermos rodeados o acampamento, eu vou dar o comando, eu vou falar, eu vou tocar a buzina, todos tocam o chofar junto, o toque de guerra. Eu vou depois quebrar o vaso, todos quebram o vaso. Eu vou depois levantar a tocha, todos levantam a tocha. Eu vou bradar: espada do Senhor e de Gideão, e vocês vão fazer do mesmo jeito. E assim que eles rodeiam todo o acampamento, Gideão faz isso. Gideão toca o toque de guerra. Você já acordou alguma noite com algum barulho? Alguma vez? Você acordou assustado? Eu não sei aqui, mas onde eu moro ali, minha gente, tem uns filhos de Deus, para não dizer filho de outra coisa, que a gente está dormindo de madrugada. Eu já durmo pouco, às vezes eu dormia 1, 2 da manhã, não é? Acordo 6h30, 6 e pouco da manhã, e pela madrugada desce na rua aqueles abençoados de moto, Você acorda pensando que é tiro. Você já acordou assim alguma vez? Uma vez eu dormi na casa de um pastor amigo meu lá no Rio de Janeiro, eu e minha esposa, e o pastor disse assim: se você ouvir barulho de tiro, você vai acordar assustado, é tiro mesmo, não levante, fique deitado, não é? Ele morava numa rua, no final da rua era o Morro do Alemão. Ele falou: é normal aqui a turma trocar tiro na madrugada, mas é metralhadora, não se assuste. Eu pensei que ele estava me botando medo. Eu falei: esse carioca meu irmão, ele está querendo me botar um medo aí. Foi que, rapaz? De madrugada eu só ouvi os pipocos, eu pensei que era uma guerra. Aí eu lembrei na hora: fica quieto, não levanta. E era balas unindo para lá e para cá. Eu falei: meu Deus do céu, imagine se acordar assim. Por que eu estou falando isso? Era meia-noite. Na hora que eles tocaram a trombeta, não era um toque qualquer, era a convocação para a guerra. Quando o inimigo acorda, já acorda assustado. Guerra, meia-noite de madrugada. Gideão pega o cântaro, o vaso de barro e pá! Quebra, todo mundo sai quebrando, foi aquele eco, aquele barulhão. Eles acordam, quando o inimigo levanta, eles levantam a tocha e soltam o brado: espada do Senhor e de Gideão. E o inimigo fica atônito, fica desbaratado, e Deus faz um virar contra o outro, e um ao outro começa a se matar. O que escapa para fugir, Gideão vai atrás e mata o inimigo e persegue, e tem a vitória, porque Deus é poderoso. Deus deu a vitória para ele. Deus tem vitória para te dar, creia nisso. Se coloque de pé, por gentileza. Deus deu a vitória a Gideão. Aquele que era o menor, o mais pobre, vai se tornar o líder, vai ter uma grande vitória, vai vencer o inimigo, vai conquistar o despojo, porque Deus era com ele, porque Deus foi à sua frente. Querido, querida, os dias são difíceis, é verdade, estamos numa batalha espiritual, mas o Senhor nosso Deus é conosco. O Senhor vê em nós varões valorosos, varoas valorosas. Deus quer um exército de pé na presença dEle, para batalhar espiritualmente e para tomar posse da vitória em nome de Jesus. Talvez você entrou hoje por essas portas com o mesmo pensamento inicial de Gideão: por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Porque cadê Deus que me desamparou? Olha a situação que eu estou enfrentando, olha esse problema no meu casamento, na minha família, na minha saúde, olha tudo isso. Talvez você esteja pensando: pastor, não é um inimigo só não, são diversos. Estou cercado, é problema de todo lado, mas o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Ele vai à tua frente e os inimigos irão cair por terra, e você vai glorificar o nome do Senhor, você vai viver a vitória em nome de Jesus.
A vitória é conquistada pela fé. É conquistada pela fé. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai à tua frente. Você vai ser revestido pelo poder de Deus nessa noite. Creia nisso.